Olá, muito boa noite. Eu sou Sérgio Della Sávia, professor do Departamento de Filosofia da UFRN. O programa Grandes Temas da TV Universitária começa agora. Desde muito cedo, meninos são ensinados a agir como homens, a portar-se como homens, ser forte como homens e a controlar suas emoções como homem. Mas de onde vem este ideal de masculinidade atrelado à força e ao poder e sem nenhuma vulnerabilidade? Será que todas essas imposições comportamentais auxiliam na construção de um modelo positivo de comportamento? Estatísticas apontam que este comportamento pode estar diretamente ligado aos altos índices de violência associados ao gênero masculino e aos alarmantes casos de assédio sexual e abusos praticados por eles. Na esteira do século XXI, a postura do homem está sendo revista por diversas frentes de conhecimento. O ideal de macho alfa passa a ser desconstruído na tentativa de fazer com que os meninos não sofram com tantas imposições, nem com sua própria violência. E ainda tenham mais respeito pelo sexo oposto e a diversidade. Para debater todas essas questões, estão comigo aqui no estúdio o professor Durval Muniz Albuquerque Júnior, doutor em História e professor titular do Departamento de História da UFRN. Carmen Rivera Parra, doutora em Filosofia e Ciências Sociais e integrante do coletivo anônimo feminista Leila Diniz. Ana Paula Felizardo, coordenadora da ONG Resposta, atua na defesa dos direitos da criança e adolescentes. Rolfran Ubuntu, cientista social e militante do movimento negro e LGBT. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês e obrigado por terem aceito o nosso convite. E você que está em casa nos assistindo pode participar do nosso programa enviando sua pergunta para os nossos convidados através do nosso WhatsApp, número 99193-6032. Participe conosco. Muito bem, as pessoas que estão em casa devem estranhar muitas vezes essa expressão, ou porque não ouviram, ou porque, tendo ouvido, ainda não entenderam bem o sentido do que pode significar masculinidade tóxica. Sabemos que há papéis de masculino e feminino, mas por que tóxica, Durval? Boa noite. Boa noite. Eu agradeço o convite por estar aqui. Normalmente se chama de masculinidade tóxica justamente, não é, um modelo de masculinidade que privilegia justamente a dimensão da agressividade, da competitividade, não é, como traço definidor da masculinidade, né? Existe um modelo hegemônico de masculinidade, existem modelos de masculinidade vários que circulam socialmente, mas existe um modelo hegemônico que dificilmente qualquer homem consegue chegar a esse ideal de masculinidade, mas que todos são cobrados para se aproximar desse ideal, né? E há traços nesse ideal de masculinidade que podem justamente levar a tornar os homens justamente personagens centrados, né, na dimensão da violência, da competição, da dimensão agressiva, não é? E é isso que se chama de masculinidade tóxica, quer dizer, essa forma de ser masculino, não é, que em grande medida é uma forma egoísta, autocentrada, que tem pouco respeito pelo outro, pela diferença, notadamente por tudo aquilo que se aproxima do que seria o feminino, não é, nas suas várias dimensões, não é? É uma masculinidade que se considera justamente o homem como o centro do mundo, né? Como aquele que deve reinar, deve dar as cartas e deve ser respeitado, obedecido e homenageado. Como na natureza, então, o macho alfa, né? Exatamente. Mas justamente, Durval, as pessoas que olham e consideram o masculino e o feminino na sociedade acabam justamente naturalizando esses papéis. Ora, Ana Paula, essa masculinidade que se torna tóxica, ela é uma construção, não é? Então tem um papel aqui que não é natural, não é? Esses traços que o professor Durval destacou não são algo próprio do humano, porque senão a gente fica pensando,
caramba, o sujeito é masculino, é homem. E agora ele está sendo questionado por uma coisa que é natural dele, né? Mas justamente, me parece que não é? Primeiramente, agradeço também o convite, uma satisfação estar aqui ladeada de pessoas tão inspiradoras, com tanto repertório a compartilhar. De fato, é uma construção social. Então, sendo uma construção social, está sujeita a mudanças. E o que a sociedade deste tempo está pugnando é por essa mudança, porque não dá mais para a gente conviver com esse modelo como se fosse natural, como se fosse determinado pelo biológico, como se os homens nascessem assim, como se fossem guiados por um hormônio, guiados por um cérebro que pensa a dimensão masculina. Não, é uma construção social. E como construção social, a gente precisa estar revisitando, atendendo e ouvindo o que os dados, o que a sociedade tem apontado. Ou seja, nós temos um alto índice de adolescentes e jovens que estão morrendo no trânsito. Por quê? Porque masculinidade e velocidade parece que se combinam. Nós temos um alto índice de homens que não estão cuidando da saúde, porque cuidar da saúde parece uma coisa de mulher. E os homens vão para o hospital e morrem. Nós temos os homens protagonizando altos índices de feminicídio, sendo autores de violência. Por quê? Porque a gente tem educado para um modelo que converge, que dialoga, que se aproxima de um modelo perverso, de um modelo que a gente chama até de predador, né? Que dialoga com a destruição. Então, quando a gente vai analisar os dados, por exemplo, do Disque 100, os homens protagonizam os dados de quem é o autor da violência, muitas vezes um homem. E isso também camufla e esconde a dimensão do homem quando ele é vítima, né? A Resposta tem um projeto chamado Aprenda a Dizer Não. Nós concorremos no edital em 2010 com o Instituto Promundo, que é um instituto que pensa a dimensão da masculinidade, uma organização do Rio de Janeiro, também com sede nos Estados Unidos. E nós fomos a única organização brasileira selecionada, propondo um projeto para falar de violência sexual contra os meninos. Porque, em razão dessa cultura machista, nós temos os dados relacionados aos meninos subestimados. Porque é como se o menino não sofresse violência. Quando ele sofre, ele não conta, porque se for violência sexual, ele fica em dúvida se ele está modificando ou não a orientação sexual. Então, tem um sofrimento psíquico muito grande de quando o menino... Porque ele aprende, a sociedade produz um menino para ele ser o autor da violência, está tudo certo. Se for ele o autor da violência, ele é o macho, sim senhor. Mas se for ele a vítima, os nossos homens, os nossos meninos não sabem lidar com isso. Então, é uma questão de saúde pública, é um tema de segurança. Esse tema, ele dialoga, ele tem desafiado as estruturas, as organizações, as instituições, de um modo imenso. Então, é importante, é um tema emergente, é um tema que já deveria ser pautado na universidade de modo intenso, em todos os cursos. Não é um assunto somente das ciências sociais, pelo contrário. A gente precisa levar esse assunto para o judiciário, para as instituições que têm um compromisso de enfrentá-lo. Perfeito, Ana Paula. Carmen, você que é do coletivo Leila Diniz, né? O conservadorismo se tornou uma coisa despudorada, né? Antes as pessoas, né, escondiam um pouco isso, constrangidas, né? Agora não, tem um orgulho de dizer eu sou de direita mesmo, e que agora querem questionar esses papéis, um gênero de masculino, feminino, como se fossem coisas dadas, coisas coladas à nossa sociedade e que não geram problemas, né, como os que a gente está mencionando aqui, de violência, de abuso, né? Parece que a gente educa a criança. Quem nunca viveu essa história, Durval, de uma família, eu conheço pessoalmente, assim, os filhos são vários, são 5, 6. Tem 5 meninas e um rapaz. Pois o rapaz fica quietinho, brincando, as meninas vão arrumar a casa, vão fazer... ajuda o seu irmão, faz isso para o seu irmão. Não é? Assim, a gente acaba educando esse sujeito como se isso fosse natural. E, Carmen, como é que você aborda essa primeira questão no primeiro momento? Boa noite. Bom, o primeiro que queria dizer é que o coletivo que eu participo se chama Coletivo Autônomo,
Leila Diniz, que falou anônimo, eu acho que minhas companheiras vão me matar se eu não falo. A gente não tem controle do anonimato para Pode corrigir em público, não tem problema. Não, porque para nós é importante, sobretudo, essa questão da autonomia, né? De não estar com nenhum partido, sindicato. Bom, eu vou acrescentar que eu gostei muito da sua fala, mas vou discordar um pouco. Eu não chamaria eu não usaria a expressão masculinidade tóxica, né? Sobretudo porque, como você falou, é uma coisa bem antiga, né? É uma espécie de tem esse ponto de conservadorismo, e eu acho que para falar para mim mais claro, o que estamos falando é de uma estrutura de dominação, pronto. Então, que se chama patriarcado, mas que também podemos chamar, como se chamou sempre, que é o machismo. Então, o que não gosto de masculinidade tóxica é, talvez, fazer um foco grande demais na psicologia. Claro que o machismo tem efeitos subjetivos psicológicos e pode fazer muito mal, mas eu acho que, diante de tudo, é uma estrutura de dominação política, social, enfim, econômica, vocês sabem, né? Então, de repente, claro, eu fico um pouco incomodada de escutar falar de homens como vítimas. Claro, os homens são vítimas também do patriarcado, mas são os opressores também. Quer dizer, eles podem ter o duplo papel. E eu acho que é importante ver que não é só uma questão de educação, a sociedade toda tem que mudar, né? Toda. Também, por exemplo, a estrutura econômica, a estrutura política, as estruturas de poder, as estruturas mesmo acadêmicas, que não só estão atravessadas pelo poder. Eu continuaria falando de machismo, não vejo nenhuma novidade, por enquanto, infelizmente. Mesmo se tem muitos grupos de homens que estão começando a se reunir para discutir a sua masculinidade, né? Mas não sei se tem alguma masculinidade que não seja tóxica, na verdade. Isso, por enquanto, eu acredito na mudança, né? Mas por enquanto. Perfeito, Carmen. Não, de fato, a gente está lidando com um problema que não é novo, né? Mas que, felizmente, agora a gente está encarando como sociedade, né? E precisamos encarar porque, se de um lado os tempos são outros e a gente se abre para essa questão, começa a ter, né, desejo de destrinchar esse problema que está lá, é muito arraigado na nossa cultura, etc. Por outro lado, isso incomoda muita gente, né? Porque esse sofrimento talvez seja com o fato que a pessoa não sabe lidar com, se não com aquele papel que já está instalado nela, né? O Rofran, queria te dar a palavra um pouquinho, para você falar um pouquinho como é que você percebe essa discussão. Eu ia fazer um link com o que a Carmen falou. Eu realmente concordo que a gente não pode tratar esse tema só como uma questão psicológica, né? Ele está cortando a sociedade. Só acrescentaria que a gente tem que falar de masculinidade sempre no plural, né? Masculinidades, porque a gente não tem uma forma de ser homem. Essa forma que a gente tem de masculinidade hoje, ela não existiu desde sempre, né? Ela é histórica e ela se encaixa dentro de um modelo de sociedade que dá certos privilégios a determinados grupos e retira direitos de outros, né? No caso, para os homens e retira das mulheres, né? Mas também não é qualquer homem que tem privilégio dentro desse modelo de organização e esse privilégio não é conseguido de qualquer forma, né? Quando a gente vai pegar, por exemplo, como é construída a masculinidade negra, né? Como enxergado pela ótica pública, principalmente pela segurança pública, o que é um homem negro, a gente vai ver que a ideia da violência, a ideia de todo o aparelho policial que é criado pelo Estado é direcionado para esses indivíduos, né? Então, tem agressividades dentro desse modelo de masculinidade que são mais aceitas do que outras, né? Tem algumas que são reprimidas por um aparelho de Estado, tem outras que são aceitas no espaço público e também domiciliar, né? Enfim, e além disso, tem segmentos que estão tentando pensar em outras formas de se viver o masculino, né? As identidades transmasculinas, os próprios homens gays, né? Que hoje pensam em como viver sua masculinidade, mas de uma forma que não retire direito do outro segmento, né? Do segmento feminino e de outros segmentos de gênero, né? Porque hoje a categoria gênero está se tornando cada vez mais plural, né? Também a gente tem outras identidades aí que estão envolvidas e por isso que é muito delicado, né?
quando a gente vai discutir essa questão, porque a gente também não pode essencializar o que é ser homem na nossa sociedade, porque a gente tem jeitos muito diferentes de viver a masculinidade e é coisa que a gente busca, né, quando a gente discute masculinidade tóxica, é qual o jeito de se viver uma masculinidade que não prejudique ninguém, né? Que seja uma masculinidade que não se fundamente na violência, na agressão, como já foi falado pelas outras pessoas antes de mim. Perfeito, Rofran. A gente tem um pequeno extrato de um vídeo gravado pelo professor Paulo Vitor Leite Lopes. Então a gente vai observar esse pequeno trecho e vamos comentar logo em seguida. Eu sou Paulo Vitor Leite Lopes, sou professor do Departamento de Antropologia e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social aqui da UFRN e sou da coordenação do Tireses. Então, quando a gente está falando de masculinidade, em geral, as pessoas falam existe um modelo de masculinidade que as pessoas querem dizer, querem se referir sobretudo àquilo que a gente chama de modelo hegemônico, né? O modelo que é colocado como dever ser do homem. Em geral, esse modelo, para pensar a sociedade brasileira, está referenciado de maneira muito forte à ideia de honra e vergonha, como se os homens, no esforço de se constituir como homens, no esforço de produzir essa masculinidade, tivessem uma preocupação muito grande em garantir a sua honra. E essa honra é garantida por diferentes elementos, seja pela capacidade de manter a sua família, seja pela capacidade de cuidar dos seus entes, mas é um cuidar também muito baseado numa ordem da manutenção financeira, né? na manutenção de infraestrutura e muito menos no cuidado afetivo, das ordens das emoções, porque em geral, na produção dessa masculinidade hegemônica também é retirado desses homens essa capacidade de sentir, né? É exigido que esses homens sejam elaborados como grandes fortalezas que não têm uma sensibilidade aflorada. Isso é deixado para as mulheres, né, nessa vida doméstica. Então, boa parte dessa ideia de o homem, o modelo de homem, está atrelado a essa ideia de masculinidade hegemônica. Quando a gente pega as ciências sociais para pensar, né, o que são as masculinidades, a gente já pergunta no plural, né, o que são e não o que é masculinidade, no esforço de pensar que essas masculinidades são produzidas a partir de uma combinação de fatores. Então você vai pensar que existe um modo de ser homem que vai se conjugar com a experiência de classe, a experiência de território, a experiência de geração, o nível de escolaridade. Então não existe um modelo do ser homem, não existe a masculinidade, mas existem diferentes formas de se constituir como homem, de se constituir em diferentes masculinidades. Então, quando a gente pergunta a partir das ciências sociais, das ciências humanas, na verdade, a gente procura contextualizar muito mais quem são esses homens para pensar os seus valores, as suas práticas e fugir um pouco dessa normativa, desse dever ser que é tão sintetizado pelo modelo da masculinidade hegemônica. Perfeito. Professor Paulo Vitor Leite Lopes, Departamento de Antropologia aqui da UFRN. Que destaques a gente poderia tirar dessa breve fala do Val? Primeiro, acho que é deixar claro, né, que quando a gente fala de masculinidade, a gente não está falando de alguma coisa que é definida pela natureza, né, pelo sexo. Né? Quer dizer, normalmente, alguns telespectadores podem estar estranhando justamente a gente falar que masculinidade não é simplesmente definido pelo nascimento ou pela natureza. Quer dizer, a masculinidade é um aprendizado, né? Você nasce com um pênis, mas isso não te faz masculino. Como alguém nascer com a vagina não necessariamente faz com que a pessoa seja feminino. Isso é um aprendizado, né? Um aprendizado social, que vai depender justamente, como ele falou, do momento histórico, da sociedade, da cultura, que distribui modelos de masculinidade que circula por centrais como a mídia, a escola, a família, né? Instituições que vão construindo, né, os meninos como masculinos, né? Eles vão aprendendo essa masculinidade e claro, como você tem, como o professor falou, uma série de outros elementos que entram na constituição dessa masculinidade, ela nunca é única, né? Então, porque a masculinidade, o gênero, vai se relacionar com a classe social, com a etnia, né? Vai se relacionar com, né, a origem social, com o poder aquisitivo, com uma série de coisas. Vai se associar, inclusive, com as experiências de feminino, porque o masculino é relacional. Não é? Então, esse masculino vai também ser uma resposta às experiências de feminino que essa criança, ao crescer, teve. Né? Quer dizer,
um feminino, não é que fez uma crítica a um determinado modelo de masculino, ou um feminino que reforça, porque o machismo não está apenas nos homens, né? O machismo também está nas mulheres, as mulheres também reproduzem o machismo, né? As mães são veículos de machismo e de cobrança, inclusive, desse modelo, né? Dos meninos serem cobrados para ser de determinadas formas, né? Quer dizer, o machismo é uma coisa estrutural da sociedade, né? Ninguém escapa dele, quer dizer, esse é o problema, é que nós temos uma sociedade estruturada no machismo, como a gente tem uma sociedade estruturada no racismo, né? Quer dizer, o racismo não é uma escolha, como o machismo não é uma escolha, e, portanto, não é uma culpa. Não se trata aqui de discutir culpas, mas se trata de discutir uma estrutura social que se reproduz através do machismo, que se reproduz através do classismo, que se reproduz através do racismo. São coisas estruturais. Quer dizer, quando uma criança nasce, já encontra o mundo estruturado dessa forma e pressionando no sentido dele assumir uma classe, né, dele assumir uma raça e dele assumir o masculino, um dado forma de pensar o masculino e o feminino, né? Isso é cobrado da criança, mal ela nasceu já soca um azul e um rosa nela para vestir e ela começa a ser cobrada, né, para corresponder a determinadas coisas. Agora, claro, como você tem a interface de várias coisas, tem várias masculinidades que resultam daí, né? Há várias formas de viver a masculinidade. E, claro, há a possibilidade, à medida que você é uma pessoa adulta e você tem uma possibilidade de se autocriticar e se autoproduzir, né? Porque há uma dimensão da subjetividade que é autoproduzida, né? Que é produto da investimento que você faz na construção de você próprio. Você pode moldar modelos de masculinidades bastante diferentes, né? Quer dizer, e acho que o feminismo tem uma importância muito grande, não apenas para as mulheres, mas acho que o feminismo tem uma importância para os homens, né? O feminismo interpelando os homens, interpelando justamente esse modelo hegemônico de masculinidade do qual ele falava, né? Questionando esse modelo, né? Que era naturalizado, que era apresentado como uma coisa que é da natureza, que é justamente o que as ciências sociais fazem, é mostrar que isso não é uma coisa natural, que isso é uma coisa construída. É evidente que nós temos um corpo e que tem elementos biológicos do masculino, mas isso não define, não decide nada. O nosso corpo é uma possibilidade, não é um destino. A gente pode fazer várias coisas com ele, inclusive nada. Pode ser inclusive nada. Durval, eu queria que a gente voltasse a esse ponto que você destacou no final. Nós vamos fazer agora um breve intervalo e retornamos daqui a pouquinho. Continue conosco.